Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ainda falando da partida de ontem contra o Juventude, vamos falar aqui o que repercutiu na mídia e o que também que o palmeirense pode esperar desse Palmeiras, o que nós podemos esperar, né? O que deve ser comparado em relação às outras equipes, quais são os setores que a gente precisa ajustar com aquilo que a gente tem, porque contratação tá longe de ter contratação, ainda mais agora no final da temporada, né? Vamos lá, vamos falar dos fatores positivos também contra essa equipe do Juventude. Fator positivo, na minha opinião, foi a entrada do Jorge de titular. O Jorge já começou jogando e eu vi muita qualidade técnica nele. Não tinha reparado quando ele jogava no Flamengo nem no Santos. Não acompanhei assim de perto, mas vi os lances dele. Vi que ele é um grande jogador. Tem que comemorar essa estreia do Jorge com a camisa do Palmeiras de titular, né? Por alguns lances dele na partida, deu para ver que a qualidade técnica dele é boa. Se sobrar vontade dentro de campo, vai ser titular absoluto nessa lateral esquerda do Palmeiras, né? Ele jogou mais um pouco contido ali ao lado dos zagueiros, jogou mais como terceiro zagueiro na formação que o Abel colocou contra o Juventude, mas teve uma bola que ele recebeu dominando no ombro e ajeitando na coxa. Já deu para ver que a qualidade técnica dele em relação aos outros laterais que a gente tem é superior, né? Ele teve alguns altos e baixos na partida, normal para quem não tem ritmo de jogo, não começou, não jogou os 90 minutos faz algum tempo já que ele não joga, né? Os 90 minutos. É absolutamente normal, acredito que o Abel tirou ele no segundo tempo, colocou o Piquerez no começo do segundo tempo ali já, porque o Jorge não tem essa capacidade física de entregar os 90 minutos, né? Por isso que ele tirou. Acredito que foi só por causa disso que o Jorge vai jogar mais tempo, mais vezes com a camisa do Palmeiras aí. Então, falando da repercussão nesse empate do Juventude, assistindo a ESPN, teve um comentarista da ESPN, né, hoje que falou do Abel Ferreira, né? Ele falou que o Palmeiras sofre com a parte defensiva, tem que ajustar mais essa parte do que qualquer outra, mais esse setor, né? Precisa de ajustes. A gente entende que realmente precisa de ajustes no setor defensivo, mas não é só isso. O comentarista falou que o problema do Palmeiras não é defensivo e sim ofensivo. Eu não concordo com nenhuma das partes, nem com o Abel dizer que é só defensivo, nem com esse comentarista que é só ofensivo. Eu acho que é o todo, é defensivo e é ofensivo também. Duas peças que comprometem, que está comprometendo jogando de titular, eu acho que é Rony e Luiz Adriano. O Rony ele entrega muito mais disposição marcando, já o Luiz Adriano é o contrário. O Rony precisa cobrir a parte de dois jogadores, porque o Luiz Adriano não dá conta dessa marcação. O Rony precisa correr por dois para cobrir a parte de marcação do Luiz Adriano. Então o Luiz Adriano, a equipe jogando com ele, perde muito na marcação, perde criação no ataque também. Gols nem se fala porque o Luiz Adriano não está numa fase de fazer gols, mas perde também muito na marcação, né? E a marcação, querendo ou não, começa no ataque. E a parte defensiva também passa pela marcação do Luiz Adriano. Então eu acredito que essas duas peças o Abel precisa pensar bem como que deve ser utilizadas no Palmeiras. Será que o Luiz Adriano merece mesmo jogar de titular, jogar mais vezes? Ou alguém precisa entrar no lugar dele? Alguém precisa substituir o Luiz Adriano? O Luiz Adriano precisa mesmo jogar de titular? Precisa estar ali entre os 11 do Palmeiras? O Abel acho que precisa pensar sobre isso, porque o Luiz Adriano não está rendendo já faz um tempo, né? Então esses dois jogadores, o Abel precisa ver o que pode tirar de melhor deles, se deve jogar mesmo, e o Rony jogando, o que ele deve fazer? Se ele deve atuar mais como beirado ou ele deve chegar mais na frente do gol? Porque os números do Palmeiras mostram que tem muitas finalizações
perdidas, muitas finalizações perdidas, e muitas finalizações perdidas são as do Rony. Então precisa pensar bem sobre esses dois jogadores no ataque do Palmeiras, que não está rendendo bem. E outra pergunta que eu faço: por que não jogou com os titulares? Por que o Palmeiras não jogou com a equipe titular? Já que só está focado no Brasileiro agora, não está focado agora na Libertadores, tem um tempo até o jogo da grande final. Está só focado no Brasileiro, por que não jogou com os titulares? Poupou algumas peças. Também é importante falar sobre o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino vai jogar a final da Libertadores. Eu queria saber a opinião de vocês. O Gabriel Menino, vale a pena deixar ele de titular e não deixar o Marcos Rocha, já que ele não vai jogar a final da Libertadores? O Marcos Rocha está suspenso, não vai jogar a final da Libertadores, vai jogar o Gabriel Menino. Então vale a pena deixar o Gabriel Menino agora mais jogando do que o Marcos Rocha, e mais jogando de titular do que o Marcos Rocha, deixando o Marcos Rocha mais no banco, mais poupando o Marcos Rocha jogando menos que o Gabriel Menino. Vale a pena essa ideia do Abel? A minha opinião, acredito que deve sim o Gabriel Menino jogar de titular, por jogar a final, né? Por ele jogar essa final, tem que pegar esse ritmo de jogo logo, assim como o Jorge. Os dois laterais aí, Jorge e Gabriel Menino, precisam pegar esse ritmo de jogo para estar na final 100%. E quem sabe a gente tem o Jorge aí na final, né? Já que estava jogando Piqueres até a semifinal, quem sabe o Jorge esteja pronto para jogar os 90 minutos na grande decisão da Libertadores, que é o nosso jogo do ano aí. Então, essas são as coisas que a gente deve analisar, o palmeirense deve analisar, o Abel tem que rever alguns conceitos do Palmeiras, né? Tem que rever alguns setores. Meio de campo, será que vale a pena jogar com esses três que jogaram contra o Juventude? Vale a pena deixar o Gustavo Scarpa, porque é o dono da bola parada, né? Teve algumas chances perigosas. O Gustavo Scarpa teve alguns erros graves na partida, um que deu aquela falta que acabou correndo o gol do Juventude. Ele errou um passe feio ali no meio de campo. Mas será que também isso não é o ritmo de jogo? O Gustavo Scarpa já não estava jogando esses últimos 3 jogos, acho que ele não entrou antes do Juventude, entrou agora contra o Juventude. Será que não era também o ritmo de jogo que fez com que ele errasse esses passes bobos aí? Então, Veiga ou Gustavo Scarpa? O Gustavo Scarpa é excelente na bola parada, e bola parada em decisão, mata-mata, a gente sabe que é muito importante. Então a gente tem que analisar isso aí, o que vale a pena pro Palmeiras. O que vocês acham que vale a pena? Deixar o Scarpa, deixar o Veiga? As laterais do Palmeiras, o que vai ser melhor? Vai ser melhor o Piqueres? Vai ser melhor o Jorge? O Gabriel Menino tá certo que ele vai jogar, porque é a melhor opção que a gente tem depois do Marcos Rocha, né? Pra mim seria até melhor a opção, mesmo tendo o Marcos Rocha, eu acho o Gabriel Menino melhor do que o Marcos Rocha. Então vale a pena analisar bem aí esse time do Palmeiras, o que deve ser feito pra gente estar bem aí no Brasileiro, ficar ali entre os 4, né, se manter na ponta da tabela, porque a gente não sabe o que vai acontecer na final da Libertadores também, e a gente não pode deixar escapar essa vaga para Libertadores 2022, né? Então é isso, galera. O que vocês acharam? Comenta aí a opinião de vocês, vamos dividir a opinião de torcedor para torcedor. Tamo junto, juntos pelo Palmeiras. Valeu pra quem assistiu esse vídeo até o final. Brigadão, até a próxima, valeu.